História e Imagem Artística por uma abordagem tríplice, de Arthur Freitas, parte 2. 3. Teorias externalistas e a imagem como coisa. Em meados dos anos 1980, o filósofo e crítico de arte Richard Wollheim, 2002, página 13 a 17, divide em duas as principais vertentes de análise da imagem artística. A primeira, internalista, é a que no extremo confere à forma artística uma autonomia absoluta, objetivamente visual, e coincide, como foi dito, com o uso ontológico do formalismo. Já a segunda, bastante criticada por Wollheim, é a externalista e equivale no limite àquelas abordagens de inspiração sociológica que tendem a interpretar as imagens de arte como simples efeitos de condições sociais diversas. Na contrapartida de ambas, a proposta de Wollheim, 2002, página 17, uma outra espécie de internalismo, segundo ele, consiste em compreender a imagem de arte em relação à bagagem cognitiva do observador e do artista, ou seja, em ver a imagem como signo e não como pura forma ou simples fato social. Quanto à imagem como signo, concordo em absoluto. E essa é a ampliação a que voltarei já no final desse tópico. Confesso, entretanto, em acréscimo a essa história dos sentidos, que ainda não entendi bem como uma boa história externalista, quer dizer, uma história da circulação das imagens, de seus valores e seus feitos, poderia simplesmente atrapalhar e não complementar a nossa compreensão histórica da visualidade. É evidente, contudo, que a relação da arte com o pensamento social e o sociológico, em especial, possui uma história bastante conturbada. E isso se explica, em certa medida, quando entendemos que a imagem artística, como fato social, se diferencia justamente nos traços que a definem, o visual e o estético, o que abre espaço, claro, a desvios interpretativos de toda sorte. Tais desvios, muitos e variados conforme os detratores, foram, no entanto, acusados basicamente de duas frentes, o marxismo e a teoria institucional, e sob uma denúncia comum, o determinismo. Vejamos. Da Escola de Frankfurt, nos anos 1920 e 1930, aos resultados mais recentes dos estudos culturais, é bastante conhecida a contribuição do pensamento crítico marxista ao estudo das artes em geral. No domínio historiográfico, contudo, e sobretudo no âmbito das visualidades, os resultados são menos conhecidos e surgem apenas no segundo pós-guerra, quando o contexto da Guerra Fria, ao aproximar o marxismo da história da arte, vê surgir a chamada História Social da Arte, proposta por 3 refugiados da Europa Central na Inglaterra, Francis Klinger, Frederick Antal e Arnold Hauser. Em 1947, por exemplo, Klinger escreve Arte e Revolução Industrial, uma das melhores contribuições marxistas ao estudo histórico das imagens, um ano antes de Antal publicar o seu Pintura Florentina e seu background cultural. Infelizmente, porém, quando o assunto é história marxista da arte, as duas obras mais lembradas são outras. A monumental História Social da Arte e da Literatura, de Arnold Hauser, com suas mais de 1000 páginas publicadas em 1953, e A História da Arte e Movimentos Sociais, de Nikos Hadjinicolaou, publicada 20 anos depois, em 1973. Duas obras onde o discurso anônimo da ideologia de classes se sobrepõe à diversidade das séries artísticas, determinando sua evolução e negligenciando suas contradições específicas.
Diante disso, era preciso compreender que as sutis ligações entre a infra e a superestrutura dependiam menos de generalíssimas transposições teóricas do que da análise efetiva das diversas instâncias mediadoras da arte. Tal conclusão, já apontada desde fins dos anos 1940 pelo sociólogo francês Pierre Francastel, 1973, página 25, só teria resultados concretos a partir dos anos 1960, com algumas sólidas investigações empíricas desenvolvidas pela sociologia. É assim que as instituições culturais, agora entendidas como espaços de circulação pública dos valores, obras e agentes da arte, tornam-se o tema central de pesquisa, como O Mercado de Arte na França, de Raymond Mollin, e Sociodinâmica das Culturas, de Abraham Moles, ambas de 1967, sem contar o clássico O Amor pela Arte, de 1969, em que Pierre Bourdieu analisa a inserção social dos museus na Europa. Nota de rodapé. Curiosamente, durante os anos de 1960 e 1970, ao mesmo tempo que vários teóricos convergem para a questão institucional da arte, vários artistas, igualmente preocupados com essa questão, tentam tanto escapar dos espaços institucionalizados de exposição, como o museu e a galeria, através da performance, da land art ou da mail art, quanto numa releitura do Champiana, subverter internamente a própria lógica do cubo branco, metáfora de Brian O'Doherty, criada em 1976 para ironizar a falsa neutralidade dos espaços expositivos. Fim da nota de rodapé. Assim, e percebido agora de modo institucional, o complexo meio de arte, sobretudo da arte moderna, começa a ganhar, na iminência dos anos 1970, uma certa coerência conceitual, uma feição de totalidade. Em Bourdieu, ele é um campo social, em Moles, um circuito de difusão cultural, mas é sobretudo em uma análise institucional da arte e da estética de George Dickey que o meio de arte, agora entendido como mundo da arte, art world, ganha seu desenvolvimento teórico mais conhecido. Nota de rodapé. E é assim que, ao menos na modernidade, a imagem artística se torna o centro e o álibi de um sistema cultural, o mundo ou o campo da arte, que, por sua vez, e como demonstra Bourdieu, é em parte autônomo e em parte determinado pelos campos heterônomos do poder midiático, econômico e político. Fim da nota de rodapé. Desse modo, quando Wollheim ataca as abordagens externalista, como ele diz, é toda a variedade da teoria institucional surgida nos anos 1970 que ele denuncia, de George Dickey e Arthur Danto, passando por Howard Becker e Brian O'Doherty. E, num certo sentido, claro, a apreensão de Wollheim é compreensível, pois a teoria institucional, no extremo, tem a mesma limitação de certa historiografia marxista da arte, a desconsideração da imagem de arte como um fato visual e, portanto, a respectiva corrupção de toda a sua autonomia discursiva, mesmo que relativa. Assim, vistas como fato social, as especificidades visuais e estéticas das imagens artísticas tornam-se planificadas e não constitutivas dessa nova dimensão, sendo, no limite, apenas exemplos secundários da ideologia, dos modos de produção ou mesmo das disputas e arbitrariedades dos agentes culturais do mundo da arte. Devo dizer, entretanto, que não compartilho no todo desse tom apocalíptico.
Compreendo que para inserir a imagem num sistema dinâmico de relações sociais, é preciso tratá-la como uma coisa indiferenciada que simplesmente se compra, se vende, se troca, se aloca, um acontecimento cujas particularidades semióticas são, por definição, negligenciadas. Mas prefiro entender esse modo de análise somente como um momento metodológico, uma etapa necessária de pesquisa na qual a imagem, agora em suspensão semiótica, é descrita como um artefato que, entre as balizas temporais do tempo de sua produção e o tempo presente, demarcou uma trajetória material e simbólica efetiva. É a essa guinada interpretativa, por exemplo, que se refere Ivan Gaskill, 2000, quando propõe, num estudo recente, que se veja uma pintura de Vermeer como um objeto tridimensional que circula em certos lugares e se relaciona com outros objetos e pessoas. A imagem, agora entendida como uma prática social, se constrói curiosamente na precisa continuação da historicidade da forma plástica. Ou seja, se a abordagem formal tem como teto a compreensão estritamente material de um objeto que foi, de algum modo, construído no tempo, é a abordagem social que prolonga esse teto ao descrever os caminhos que esse objeto percorreu até o presente. Desse modo, descrever uma imagem como coisa é vê-la como um artefato que, sendo resultado de um trabalho, circulou entre certas instâncias e instituições, galerias, museus, coleções, exposições públicas ou privadas, acervos, etc. Passou por certas mãos, marchands, curadores, críticos, colecionadores, etc. Construiu um círculo de relações com outras coisas, relações de troca, de reprodutibilidade, relações com outras obras visuais e ou textuais, etc. E, eventualmente, engendrou certos valores. Por essa via, portanto, a história das imagens artísticas é tanto uma narrativa dos caminhos e das repercussões das imagens quanto, como queria Argan, 1994, página 14, uma história de juízos de valor. Temos bons exemplos disso em obras como Redescobertas em Arte e Gosto na Antiguidade, escritas entre 1976 e 1985 por Francis Haskell. Maior expoente de uma típica história dos juízos de valor, a chamada História do Gosto, onde o autor inglês se ocupa precisamente da vida das obras de arte, sua circulação e seus efeitos sociais. Propostas como essa, aliás, foram também levantadas tanto pela Nova História da Arte, em meados dos anos 1980, quanto mais recentemente por Arte e Agência, obra póstuma de Alfred Gell. Assim sendo, e num sentido positivo, advogo que as tais abordagens externalistas podem sim cumprir um papel metodológico relevante. São elas, por exemplo, que nos ensinam que as séries formais, sem dúvida imprescindíveis, não resumem, contudo, toda a vida fenomênica das imagens artísticas. São elas, igualmente, que, ao nos informar sobre o lugar dos discursos, mesmo os visuais, nos remetem, assim, à genealogia dos espaços materiais e simbólicos que envolvem a produção e a recepção da fala dos artistas. E são ainda essas abordagens, digamos agora, sociais, que nos permitem compreender, em certo nível, as eventuais funções da imagem ao descrevê-la justamente como uma operação que atua num certo sentido, cumprindo certos papéis. Logo, ao desconsiderar provisoriamente a imagem como representação ou pura forma, esse momento metodológico a que chamo social é tanto o entendimento da linguagem como um artefato socialmente performático. Menezes, 2003, página 29 e 30. O instante em que se entende a arte como uma forma de ação, como dizia Frank Castell,
1973, página 58. Quando a recusa pela provisoriedade metodológica de todo comentário determinista, seja ele de ordem institucional, consagração, prestígio, mídia, crítica, ideológica ou socioeconômica, valor venal, ascensão social, necessidades materiais. A dimensão social da imagem artística é, assim, um aspecto inalienável do fenômeno visual. E não só ele. E a análise que lhe corresponde trabalha com perguntas não sobre a natureza da imagem, mas sobre, como vimos, sua condição de coisa, onde anda, por que anda por onde anda, que séries de efeitos provoca e, por fim, como funciona. Entretanto, essa suspensão semiótica a que me referi não é um fim em si mesmo, e aqui encontramos seu limite. A compreensão do funcionamento de uma imagem artística depende não somente do relato de sua circulação e dos seus efeitos, como aqui se propõe, mas, sobretudo, de uma integração dialética entre essa rede de acontecimentos sociais e as propriedades, basicamente visuais, de cada imagem. Depende, como adiantei no início, e retornando a Wollheim, que se entenda a imagem visual como um signo, uma função sígnica, ou seja, como um circuito de relações entre uma forma e um conteúdo cultural. E aqui já é preciso repensar a imagem. 4. Do semântico ao cultural. Como ocorre a cada uma das dimensões já mencionadas, a dimensão semântica, que diz respeito aos conteúdos, está em estreita relação com as demais. É fácil compreender por aí que o conteúdo de uma imagem visual depende tanto do contexto de apresentação da imagem, uma bienal internacional, um culto, um livro didático, quanto de sua visualidade específica, sua forma. A dimensão semântica, no entanto, não nasce da soma desses dois eixos, mas da sua interpretação. Quer dizer, nasce dos significados atribuídos pelo sistema de referências e valores de um observador concreto. Nasce, enfim, da construção subjetiva de um conteúdo. Desse modo, quando um conteúdo é atribuído por um intérprete a uma forma visual contextualizada, a imagem deixa de ser entendida como pura forma ou fato social e passa a funcionar como uma relação de atribuição, ou seja, como signo. Não há dúvida, é claro, de que todo o processo de interpretação depende de uma gama imensa de fatores. O contexto e a forma, por exemplo, são alguns deles. Já no plano subjetivo, a lista de fatores é ainda maior e vai das capacidades físicas e perceptivas inatas aos aspectos inclusive patológicos da psique individual, passando por inúmeras contingências como o cansaço e o interesse. Desses últimos aspectos, os subjetivos e variáveis, muitos não são somente individuais, mas sobretudo culturais, na medida em que depende da aquisição de certos conhecimentos, vivências e hábitos coletivos. Assim, e relembrando Wollheim, quando lemos o mundo, o lemos conforme nossa bagagem cognitiva, ou seja, conforme uma bagagem de modelos, categorias, hábitos de dedução e analogia. Baxandall, 1991, página 37, que adquirimos pela nossa própria experiência social de mundo. Uma bagagem, diga-se de passagem, que se altera a cada nova experiência. No domínio da visualidade, esse complexo equipamento cognitivo se manifesta através de esquemas que, segundo Gombrich, correspondem a certos modelos visuais típicos e adquiridos que projetamos em nossas percepções ópticas para testar sua validade. Nesse sentido, aliás, e ainda segundo Gombrich, 1995, página 123 a 184, também o artista, o produtor de imagens, age de maneira semelhante ao trabalhar segundo um processo contínuo de esquema e correção.
e é, sobretudo, através do estudo das variações desses esquemas que o conhecimento historiográfico se tem aproximado da dimensão semântica das imagens de arte, na medida em que percebe que os significados das imagens podem corresponder a certos padrões culturais mais amplos. Numa tradição de viés antropológico que remonta a Aby Warburg ou mesmo a Jacob Burckhardt e chega com fôlego renovado aos dias de hoje. O Instituto Warburg é uma referência na história cultural da arte. Fora o próprio Aby Warburg, grandes nomes da historiografia da arte estiveram ligados ao Instituto, como Fritz Sachs, Rudolf Wittkower, Ernst Gombrich e Erwin Panofsky. Outros destacados historiadores também passaram pela instituição, como Argan e Baxandal. Sem contar a influência que a abordagem warburgiana tem exercido recentemente na antropologia visual ou no pensamento contemporâneo de de Huberman. Fim da nota de rodapé. Evidentemente, essa, digamos, história cultural das imagens não implica uma tradição historiográfica homogênea. Ainda assim, no entanto, vejo nela 3 grandes linhas de ação. Uma, a mais evidente, que busca associar os tais esquemas à história específica de cada domínio das artes visuais, como a série das artes plásticas, da fotografia ou do design gráfico, por exemplo. Outra, que interpreta os esquemas em função de iconosfera, Gaskell 2000, ou seja, de toda a visualidade social disponível num dado momento. E, por fim, a vertente que relaciona os esquemas às áreas não somente visuais da cultura, que podem ir das atividades mais corriqueiras, como pregar, dançar e medir barris, de acordo com a noção de olho da época, Period Eye, em Baxandal, 1991, às grandes tradições de pensamento, como a astrologia, em Warburg, ou a filosofia escolástica, em Panofsky. A essa altura, entretanto, já é preciso compreender que o processo de interpretação cultural das imagens não varia apenas de acordo com o enfoque dado ou o setor cultural considerado, mas igualmente varia conforme a estrutura semiótica da própria imagem. Assim, os eventuais conteúdos, por exemplo, de uma escultura de Michelangelo serão muito diferentes dos de um quadro de Mondrian, não apenas porque os esquemas em jogo dos artistas, dos observadores, de toda uma sociedade, são fundamentalmente outros, mas também porque esses objetos visuais são signos diferentes com formas diferentes. Para resumir, direi que essa diferença nasce da distinção teórica de alguns aspectos que, juntos, compõem o todo da dimensão semântica, os significados formais, os temáticos e os simbólicos. Embora pareça contraditório, há sim, e não só nas imagens, um significado formal, e ele surge, a rigor, quando descrevemos uma imagem como lisa, escura ou granulada, uma vez que esse simples vocabulário de formas encobre um processo incrivelmente complexo de interpretação, de atribuição de sentido, de conteúdo. Há ainda o aspecto temático da dimensão semântica, aspecto esse que parece sobretudo naquelas imagens que, de algum modo, representam objetos reconhecíveis, como ocorre com a fotografia e a pintura figurativas. Nota de rodapé. Digo sobretudo em razão da inalienável capacidade humana de projetar significados temáticos, inclusive em imagens não referenciais, como ocorre quando vemos paisagens nas manchas de um muro em ruínas, Leonardo da Vinci, ou em quadros de Rothko, Leo Steinberg. Sobre esse assunto, C.F. Gombrich, 1995, e Wollheim, 2002. Fim da nota de rodapé.
Os significados temáticos podem compreender os seguintes domínios: o do tema-objeto, onde cada significado, como cavalo, cadeira ou mulher, pode ser localizado exatamente em certa parte da forma visual. O do tema-conceito, onde os significados de ação, homem cavalgando, ou de ideia, tristeza, possuem localização inexata, na forma de vista. E, finalmente, o do tema iconográfico, onde os significados se referem a uma certa tradição literária, escrita ou oral, como a dos temas bíblicos, mitológicos ou históricos. Por último, temos os significados simbólicos, que, em linhas gerais, correspondem às interpretações de ordem tanto antropológica, como se apontou há pouco naquelas 3 grandes linhas de ação da história cultural das imagens, quanto sociológica, se voltarmos à dimensão social. Todas essas tipologias, evidentemente esquemáticas em seu conjunto, têm, no entanto, a virtude, se não de neutralizar, ao menos de localizar alguns dos equívocos metodológicos mais comuns. O primeiro deles, já bastante conhecido, ocorre quando usamos uma imagem para ilustrar um argumento que se formou em detrimento da própria imagem. Ocorre na medida em que temos a visualidade como mera confirmação muda de conhecimento produzido a partir de outras fontes. Menezes, 2003, página 21. Isso se dá, por exemplo, quando analisamos os significados de uma pintura apenas com base nas intenções do artista, no discurso do crítico ou no seu valor de mercado, ou ainda quando interpretamos numa espécie de iconografia ingênua uma fotografia unicamente pela capacidade que ela parece ter de revelar flagrantes da história social. Conforme o denomino, esse é o problema da interpretação circular das imagens, ou ainda do uso da imagem como ilustração, confirmação tautológica de uma legenda. Uma questão, aliás, já descrita com clareza por Ginsburg, 1989a. A esse impasse, a única alternativa que conheço já foi aqui sugerida: o isolamento metodológico da imagem, algo semelhante ao que propõe Rodrigo Naves, 1992, sem página, grifos meus, quando reitera, a partir de Argan, a necessidade de que as análises partam dos trabalhos de arte e observem neles a especificidade dos nexos propostos. Resta ainda, contudo, um último problema de método, muito mais amplo e difícil que o primeiro, e que cabe aqui apenas mencionar. Como se disse há pouco, os conteúdos de uma imagem correspondem a certos esquemas que, de algum modo, estão relacionados a determinados setores culturais. E isso, creio eu, pouco se contesta, dada a natureza em grande parte convencional da visualidade. Ocorre, porém, que essa evidente conexão entre imagens e culturas não explicita a própria qualidade dessa relação. Quer dizer, o modo como uma imagem específica se inscreve numa trama cultural. Nesse sentido, quando Gombrich, 1994, página 25 a 31, condena em 1967 uma certa concepção hegeliana de cultura, é uma compreensão determinista, mas muito difundida das relações culturais que ele denuncia. Uma concepção que entende cada setor da vida coletiva, a religião, as artes, a ciência, a política, como a expressão de um Zeitgeist, o espírito do tempo, espécie de princípio diretor de toda a espiritualidade de uma época. Nota de rodapé. Se a esse respeito a exemplificação do pensamento de Gombrich é bastante generalista, como nos adverte Francisco Falcon, 2002, página 76, isso não impede, por outro lado, que sua argumentação tenha
tanto superado uma noção causalista de historicidade, quanto corroído o postulado da coerência da cultura, como constataram Peter Burke e inclusive o próprio Falcon. Fim da nota de rodapé. Entretanto, ao demonstrar que a ideia de homogeneidade ou de totalidade cultural é falaciosa, Gombrich nos devolve um outro e inquietante problema. Se as artes visuais não são, a rigor, um sintoma nem um reflexo de um eixo cultural qualquer, ou seja, se não se pode deduzir as propriedades formais de uma imagem artística a partir da história das ideias, como em Panofsky, ou da ideologia, como em Hauser, então, como entender o funcionamento dos vínculos culturais? Como proposta provisória, compreendo um padrão cultural apenas como um termo operacional, uma noção ampla que, como em Geertz, corresponde a tudo o que sabemos sobre as dimensões simbólicas de um grupo determinado, mas uma noção que se modifica com mais ou menos intensidade a cada novo significado a que temos acesso. Dessa forma, uma imagem, para ficar no nosso caso, não será compreendida como sintoma de uma concepção estática e determinante de cultura, mas será vista, isso sim, como constitutiva da própria cultura, na medida em que, pela irradiação de novos significados e pela relação com toda a teia semântica já conhecida, a nova visualidade passa a forçar a reconstrução da própria teia, ou melhor, da ideia que temos dela, e aqui chegamos aos limites deste texto. Conclusões. Algo que acabo de dizer remonta à ideia central deste artigo, a de que o conhecimento histórico e o conhecimento artístico não somente podem beneficiar-se mutuamente, como são mutuamente interdependentes. Concordo com Baxandal, 1991, página 224, quando ele diz que não é apenas o ambiente sociocultural que pode aguçar nossa experiência de uma imagem artística, mas, revertendo a equação, que as próprias formas e os estilos visuais também podem apurar a percepção que temos da sociedade. Assim, quando proponho que a imagem possua 3 dimensões históricas de análise, é justamente a essa ampliação que me refiro. É claro que, sob certo aspecto, cada dimensão possui um sentido próprio. Mas como fechar os olhos diante da complexidade e mesmo da impureza das imagens na complexidade? E, por extensão, como simplesmente interditar o futuro entre dimensões visuais que são evidentemente dinâmicas, contaminadas, históricas? É nesse sentido, portanto, que gostaria que se vissem as perguntas e as ideias desse texto como literalmente propositivas, como focos dispersos que perdem continuidades, desdobramentos, testes empíricos e revisões taxonômicas permanentes, como um convite ao debate. Finalizo, enfim, com uma ressalva. Mesmo partindo da dimensão tríplice da imagem de arte, este artigo não almejou, em momento algum, propor o privilégio de qualquer uma das dimensões, como tampouco pretendeu sugerir que cada pesquisador deixe de privilegiar a dimensão que mais se adapte ao seu problema de pesquisa, ao seu objeto de análise ou à sua formação especializada. A intenção aqui foi bem mais modesta: propor alguns fundamentos básicos ao uso da imagem artística como objeto histórico. Enfraquecer a ideia de que uma das dimensões pode eliminar, supor ou determinar as demais, e reforçar a premissa de que cada dimensão valha apenas como componente dialético de um sistema de relações. Argan, 1992, página 70. O resto fica em aberto.